Memórias Póstumas de Brás Cubas, e estamos no capítulo de número 4. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Aqui o Machado de Assis está fazendo uma referência, claro, ao versículo bíblico Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5. Bom, primeiro o que é um argueiro, né, para a gente entender melhor. Argueiro é uma partícula pequeniníssima, né, uma pequena partícula, né, um cisco. Né? Então vamos lá, eu vou ler essa passagem para você. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Então tá lá uma farpa enorme no teu olho, e você lá, acho que você tem um cisquinho no teu olho aí, deixa eu ajudar. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bom, isso nos leva a nos perguntar o seguinte: será que o Brás Cubas colocou isso, comparando a ideia fixa, que antes fosse um argueiro ou uma trave, simplesmente porque ele lembrou do versículo? É uma possibilidade. Será que ele quer dizer algo mais com isso? O fato de todos nós, por mais que a gente repare nos outros, olha, aquele cara ali é tão ingênuo, ele acha mesmo que fazendo o cursinho de administração que ele está fazendo naquela faculdade furreca, ele vai abrir a empresa, ele quer abrir uma multinacional. Você viu o argueiro que ele tem no olho? E aí você olha para outra pessoa, e aquele ali, eu tenho um conhecido que deixou a faculdade, uma engenharia, qualquer engenharia química, se eu não me engano, porque ele queria ser ator. Você acha, mas é mesmo, né? Essa ideia fixa que ele tem, e não repara que ele está sendo ingênuo. Olha que idealista que ele é, né? Só que provavelmente o que eu tenho, enquanto eu estou falando isso, estou com aquela trave enorme no olho, assim, pensando que eu vou revolucionar o YouTube com novos cursos de literatura, e eu vou trazer cultura para o Brasil inteiro, e logo, logo, né, eu vou ter 50 mil alunos, né? E aí alguém me diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Só que aí perceba, a gente pode continuar nessa interpretação. Então o que o Brás Cubas quer dizer? Porque repare, tudo bem, uma coisa é reparar o defeito do outro enquanto eu tenho o defeito, mas está subentendido aqui que todo sonho, porque o sonho é uma ideia fixa. O que é um sonho, né? O sonho é aquilo: eu vou fazer tal coisa, e você continua perseguindo aquela coisa por um tempo indeterminado, uma ideia que não te deixa, né? Todo sonho é uma trave ou um argueiro. Alguns têm uns sonhos mais modestos, né? Eu vou comprar um Camaro, então esse é um argueiro. Outros têm trave, né? Eu vou resolver os problemas filosóficos, né? Eu vou provar que dá para integrar Nietzsche com Platão e Aristóteles. Eu vou fazer uma nova teoria da literatura, né? Então ele está deixando implícito aqui que tudo isso é ruim, né? E repare, a gente pode dar mais um passo, porque a gente tem que se desconfiar muito de tudo que o Brás Cubas falar. Lembre-se, ele é um pessimista nato, né? Ele mesmo falou: olha, eu sou rabugento, né? Eu sou rabugento, eu sou melancólico e sou rabugento. O conceito de vocação, porque o que é uma vocação? É uma ideia fixa. Não, eu nasci para isso, eu vou fazer isso, né? O conceito de vocação também é defeito. Então ele está pegando algo que para
nas palavras da Bíblia seria, olha, você está falando de defeitos, defeitos que você vê nos seus irmãos e defeitos que você não vê em si mesmo. E ele está dizendo que a ideia fixa é um defeito de caráter. Melhor é ser o quê? Melhor é ser medíocre, né? E aí a gente começa a desconfiar desse Brás Cubas, né? Porque, pense, uma coisa é o sonho de glória ingênua, né? Como eu falei para você. Eu vou revolucionar o YouTube com as minhas leituras aqui. Eu vou trazer cultura para o Brasil inteiro. Eu vou ser uma pessoa única nesse Brasil. Uma coisa são os meus sonhos ingênuos, né? Sei lá, o meu aluno falando, eu vou... sei lá, ser o grande ator de Hollywood, né? Não que isso não possa acontecer, mas a probabilidade é muito pequena. Outra coisa completamente diferente é eu olhar para uma tarefa e falar, olha, não sei se vou ter inscritos ou não vou ter inscritos, não sei se vou viver disso ou não vou viver disso, mas uma coisa eu sei, eu vou ter essa ideia fixa e eu vou fazer bons vídeos e eu vou gravar bons cursos. E aí, quanto à consequência, aí é uma ingenuidade mesmo, aí é muito de apostar. A gente não sabe o que acontece. E o meu aluno, se o meu aluno olha para mim e fala, não importa se eu vou conseguir para Hollywood, para Malhação, mas eu vou ser um bom ator. E ser ator para mim é mais importante do que ser engenheiro químico, né? E essa é a minha ideia fixa. Não é nem trave e não é nem ergueiro, né? É vocação. Então, perceba o pessimismo do Brás Cubas quando ele iguala a ideia fixa com ingenuidade, né? Não é porque ele teve uma ideia fixa, é porque a ideia dele foi besta, né? Como assim um emplasto antipocondríaco? E como assim vai mudar toda a humanidade? Como assim ele vai ficar rico e famoso, né? Mas vamos imaginar que fosse outra coisa. Vamos imaginar que tivesse um chazinho lá que a mãe dele sempre desse para ele e aquele chazinho ajudava na indigestão. E ele reparou que começou a testar isso e reparou que isso realmente funciona, né? Ele poderia, não, a minha ideia fixa é difundir esse chazinho, não sei se eu vou ter sucesso econômico, financeiro, etc, mas é a minha vocação, né? Então não se deixe levar muito pelo pessimismo e pela rabugice do Brás Cubas, né? Bom, então ele fala assim, Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o Cavour, foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Uma personagem importante italiana, a gente já conversa sobre ele. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira, ou seja, uma eterna coquete, né? Uma mulher que quer te seduzir ali, que quer te enganar. Bom, eu sei que está no meio do capítulo, mas são muitas referências aqui. No meio não, estamos no comecinho, né? Então vamos abordar essas referências, que esse capítulo vai ter muita coisa para a gente falar. Então, primeiro, quem que foi Cavour, né? Ou Cavour? Ocupou o cargo de primeiro-ministro do Reino da Itália entre 23 de março de 61 e 6 de junho de 61. Foi estadista do Reino da Sardenha, depois do Reino da Itália, líder agricultor, financeiro e industrial. Primeira pessoa a ocupar o cargo de primeiro-ministro italiano, em fevereiro de 1861, quando a Itália, que era um monte de reininhos separados, a mesma coisa aconteceu com a Alemanha, a Itália se unificou. Cavour morreu 4 meses depois, ainda negociando para assegurar a completa unificação italiana com a inclusão de Veneza e dos estados pontifícios, né? Os estados da igreja. Eu coloquei a referência ali. Então Cavour tinha essa ideia de unificar a Itália e foi isso que matou o Cavour. Então, olha que engraçado, né? Então o Brás Cubas está falando, viu? A história prova que uma ideia fixa
mata, né? Só que aí o próximo exemplo que vem na mente dele é o Bismarck. Eu não sei se dá pra escutar no vídeo, mas no meu teto eu acho que tem um... O que deve ser isso? Não sei se você está escutando, mas é um passarinho sendo atacado. De vez em quando vem esse passarinho aqui ser atacado. Então você vai ter que não se distrair com o passarinho sendo atacado. Se não der para escutar os gritinhos, então você não sabe do que eu estou falando. Eu nem devia de... talvez seja um rato. Não sei. Bom, Bismarck. Quem foi Bismarck, né? Bismarck foi... Primeiro, ele viveu de 1815 a 1898. Ou seja, não só no tempo do Brás Cubas, quando... também quando o livro foi escrito em 80, publicado em 81, o Bismarck ainda era vivo, né? Por que ele é importante primeiro? Depois a gente trabalha com esse dado de que ele ainda era vivo. Foi um nobre diplomata e político prussiano e uma personalidade internacional de destaque no século XIX, né? Ele era conhecido como chanceler de ferro. Foi o estadista mais importante da Alemanha do século XIX. Coube a ele lançar as bases do Segundo Império ou Segundo Reich, que durou de 71 a 1918. Ou seja, foi ele que unificou a Alemanha e fez a nação alemã. Porque assim, o primeiro Reich, isso também é uma história que os nazistas inventaram, né? Mas seria o Sacro Império Romano, né? E aí o segundo é essa Alemanha unificada. É claro, em 1918 isso se desfacela tudo, porque nós estamos falando do final da Primeira Guerra Mundial, né? Aí vai ter aquele período ali de 18 até 33 em que a Alemanha vai ser uma bagunça, né? Vai ter um sistema político totalmente desestabilizado. Chega Hitler em 33 e aí ele vem com a história do Terceiro Reich, né? Então o Bismarck é importante para a história alemã, e eu desconfio, não estudei tanto assim, mas o Hitler devia usar a ideia dele, porque ele tenta puxar para si toda a tradição, né? O primeiro Reich foi o Sacro Império Romano, que durou mais de 1000 anos. O segundo foi o grande império que infelizmente foi injustiçado na Primeira Guerra Mundial, que era para ter ganhado a Primeira Guerra Mundial. E o terceiro Reich sou eu, Hitler, com essa nação, etc, 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 né? Então, esse cara é mais ou menos o Cavour da Alemanha, né? A Itália sendo unificada em 61, a Alemanha sendo unificada em 71, 10 anos depois, né? E que levou os países germânicos a conhecer pela primeira vez sua história e a existência de um Estado nacional único. Para unificar a Alemanha, Bismarck desprezou... Eu não sei se eu falei Bismarck, mas é Bismarck, ok? Para unificar a Alemanha, Bismarck desprezou os recursos do liberalismo político, preferindo a política da força. Assim, a gente vê a semelhança com Hitler, né? Assim como tomou firmes atitudes anticlericais contra a Igreja Católica numa política que ficou conhecida como Kulturkampf, luta para a cultura, né? E aí eu volto ao... Bom, só mais uma palavra que a gente precisa aqui, lembre-se, loureira, né? Que ou que procura agradar, seduzir, coquete. Não confunda coquete com cocote. Cocote é prostituta, tá? Agora, coquete é essa mulher que né, ela seduz você, mas ela não tem uma relação financeira ali, né? Então ele vai todo falando, olha, tenha cuidado com as ideias fixas. Olha o que aconteceu com o Cavour. Acabou morrendo, depois de alguns meses morreu. E o Bismarck, daí ele para... Bom, o Bismarck está vivo, mas a história não dá para confiar na história, que é uma eterna loureira. Então ela nos engana. Então no final ele meio que anula o seu próprio argumento.